Fala galera, beleza? Então aí um vídeo novo hoje no canal. E o que acontece? Os últimos vídeos que eu fiz sobre a memória e o Fabric no Ryzen suscitaram muita dúvida, né? Teve vários comentários com dúvida. Eu tento sempre responder e explicar o melhor que eu posso nos comentários do YouTube, mas resolvi fazer um novo vídeo. Também porque nós temos a atualização do Calculator for Ryzen, tem versão nova que eu vou mostrar para vocês, então, que saiu essa semana. Então aí eu vou dar uma repassada e dar algumas dicas de overclock de Fabric memória hoje, tá bom? Então antes de começar, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, quem tiver interesse inscreve no canal, assim ajuda eu manter o conteúdo legal, tá bom? Então o primeiro software é o Typhoon Burner, que lê as informações da memória de dentro do Windows para a gente poder continuar, tá? Então, aqui, abriu o Typhoon Burner, link para o download dessa versão tá na descrição do vídeo. Você vai vir aqui na opção Read e aqui vai ter seus pentes de memória. No meu caso, como eu tenho 4 pentes, aparece 4 linhas aqui. Se você tiver 2 pentes, vai aparecer 2. Se a sua memória é igual, tanto faz o pente que você escolher aqui. Quando você clicar, ele vai ler a informação que está no pente de memória. Então, essa primeira parte aqui, ó, é a informação da arquitetura do pente e dos componentes de memória que compõem o pente. Aqui é o GDEC, que é a informação dos tempos da memória sem overclock. E aqui é o XMP, que é a informação que o fabricante do pente colocou lá na ROM do pente, que é o overclock automático, que quando a gente ativa o XMP na Intel ou o DOCP, quando são placas-mãe AMD, você carrega essa informação e aí você vai ter o clock correto da memória que você comprou, tá bom? Então, aqui rapidamente o que você precisa saber? Você precisa saber o chip de memória, qual é, no caso aqui é Samsung, tá bom? O tipo de chip, no caso aqui é o BDI, tá? Se ela é um rank ou 2 ranks, no caso aqui é um rank, tá vendo? Essas informações você tem que guardar. BDI, Samsung, um rank. Ou, sei lá, Micron, revisão E, um rank. Depende da sua memória. Nesse caso é essas aqui, tá? Varia conforme a memória. Extraiu a informação da memória, você vem aqui em reporte e ele cria esse reporte com todos os dados, tá vendo? E o XMP, vocês vão ver que vai estar aqui em ciclos, em tempos, em latências, tá? Aí você vai clicar aqui, ó, Show Delay in Nanoseconds, e ele vai modificar para nanosegundos, tá vendo? Aí é simples, é só vir aqui no Export, escolher Complete HTML Report, vir aqui e salvar. Eu não vou salvar porque eu já tenho salvo, tá? Então aí é isso que o Typhoon Burner te mostra que você precisa saber. O fabricante do chip, o tipo de die, tá? E o número de ranks da memória, que no caso aqui é 1. O resto, automaticamente criando o reporte, você vai copiar as informações, então não vai precisar saber, tá? Então essa aí é a primeira parte, como extrair e criar o reporte a partir do Typhoon Burner. Bom, gente, então aí depois de criar o reporte no Typhoon Burner, tá? A gente vai para o segundo software, que é o The RAM Calculator for Ryzen, que tá aí, essa semana saiu a nova versão 1.7.2, tá bom? Que tem algumas melhorias, né? Acredito eu, principalmente no cálculo dos tempos de memória que ele faz, que é a grande importância desse software para facilitar o overclock da memória nos Ryzen, tá? E tirou alguns bugs antigos do programa, mas também adicionou alguns novos aí, conforme eu já experimentei ele hoje, tá? Mas independente disso, acredito que a versão mais atualizada vai te dar uma oportunidade de ter um overclock melhor na tua memória.
no momento que aumenta a base de dados do criador do programa, que as próprias pessoas que usam o programa fornecem, entende? Como eu já fiz também. Então, aumentando a base de dados, o programa tem condições de criar melhor o setup dos tempos para os diferentes tipos de memória, tá bom? Então, o link está na descrição, baixou o programa, não tem instalação, executou, está na tela. Você vai vir aqui em clicar em Import XMP e vai escolher o arquivo HTML que você criou com o Typhoon Burner. E ele sozinho vai colocar todos aqueles tempos em nanosegundos, tá vendo? Nessa fileira aqui. Aí você vai vir aqui em cima e vai escolher manualmente esses valores. Então, por exemplo, você tem um Ryzen 3000, Ryzen 2. Você tem um Ryzen 3200G, 3400G, é Zen Plus. Você tem um Ryzen 2600, 2700, é Zen Plus. Você tem um Ryzen 1800, 1700, é Zen 1, tá bom? No meu caso é o 3700X, é Zen 2, tá? Aqui você vai colocar a informação que você viu antes, eu falei que era importante. Então, o fabricante do chip de memória e o tipo de die. Então, no meu caso é esse aqui, é o primeiro, ó, Samsung B-Die. Aqui, ó, a gente tem uma diferença importante em relação ao anterior. O anterior ele tinha Profile 1, 2 e manual. Aqui a gente mudou essa opção e está utilizando nela a opção da revisão de PCB. O que é isso? A placa onde estão os chips de memória, no pente de memória, ela pode ter várias características, tá bom? A grande maioria das PCBs de memória de 8 GB, pentes de 8 GB, tá? De clocks de 3000 para cima, usam o formato A2, tá? As mais lentas, muitas usam A0, tá? Mas a maioria usa A2. O programa aqui recomenda começar com A0. Então eu vou fazer isso, eu vou pôr A0. Mas eu sei que a minha é A2, tá bom? Mas você pode experimentar todas e ver os resultados aqui, tá bom? Então, A0. Memory Rank, lembra? No meu caso, é um rank. No seu caso, você vai ter que ver lá no Typhoon, quando você lê a informação, se é um rank ou se é dois ranks. No meu é um, tá um aí. Aqui, gente, é um detalhe. É a frequência não que o pente de memória tem no XMP. No meu caso é 3000. É a frequência na qual você quer colocar a memória, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou escolher 3600, tá bom? Aqui é o BCLK, que o padrão é 100, em princípio você não deve mexer. Aqui é a quantidade de pentes de memória. Se você tiver um pente, dois pentes, no meu caso eu tenho 4, eu vou por 4, tá? E aqui é a plataforma, tá vendo, ó? Se você usa uma placa-mãe X370 ou B450 ou X570, você coloca aqui. Então, como a minha é X370, eu coloquei aqui X370. Configurou isso aqui e importou esses tempos, você tem duas opções de cálculo de tempos de memória. O Safe, que calcula tempos mais altos, ou seja, mais lentos, porém mais fáceis de funcionar. E você tem o Calculate Fast, que calcula tempos menores, ou seja, mais rápidos, porém mais difíceis de funcionar. Então, meu palpite, vem aqui e calcula o Safe. E ele vai colocar aqui uma série de tempos aí sugeridos por ele para você pegar a sua memória, que tinha lá o clock original, por exemplo, na minha 3000, e poder puxar ela para 3600, tá vendo?
Fora isso, ele vai dar uma série de outros valores aqui que você tem que setar na placa-mãe, tá bom? Então esse é o funcionamento básico do DRAM Calculator for Ryzen, tá? Mas o que eu vou tentar explicar hoje é o seguinte: antes de subir tua memória, de fazer esse overclock, e aqui tem o primeiro bug que eu descobri no programa, é que quando você calcula os tempos, ele zera os valores aqui, ó. Entendeu? Eu tinha importado aqui o XMP, ó, tá os valores aqui. Na hora que eu clico para calcular, ó, e agora não foi, porque está no manual. Mas se eu escolher a 0 e calculo, ele zera os valores, tá vendo? Isso é um bugzinho novo. Não quer dizer que não funcione. De repente você só vai precisar ficar importando toda hora quando você mudar o cálculo. Mas antes de você fazer isso aqui, a minha opinião melhor qual que é? Você fez isso, vem aqui no Advanced, tá? E vê isto aqui, ó, tá? Aqui é uma sugestão dele, ou uma opinião dele a respeito da qualidade dos seus chips de memória e do máximo overclock que você vai conseguir com eles, tá vendo? Ó? Bom, aí gente, vamos carregar um outro perfil aqui, tá? De uma memória diferente. Essa memória ela é Micron revisão D, tá? E vamos tentar ela pôr nos mesmos 3.800 MHz, tá bom? Aí quando eu calculo aqui o safe, ó, ele diz que não suporta. Aí eu baixo para 3.666. Clico safe, ó, ele diz que não suporta. Aí eu baixo para 3.466 e aí ele calcula o safe para ela. Ou seja, na opinião dele, essa memória não passa desse valor. Vamos tentar o 3.533. Ó, não suporta. Entende? No Advance ele não está mostrando nenhum valor aqui para ela. Mas ele já está te dizendo que ela não vai. Entende? Ó, vamos tentar outra configuração. Ele quer ou a 0 ou manual. Então deixa no manual. Vocês entendem? Então, aqui dá para ter uma ideia do potencial de overclock da sua memória. Ou, pelo cálculo aqui, o maior clock que tu conseguir que ele calcule, ou aqui na aba Advance, quando ele demonstra aqui os valores estimados, tá? Então, por que isso é importante? Porque antes de fazer o overclock de memória, é importante você saber o seu Fabric até onde vai, tá bom? Então, você vai pegar, extrair lá no Typhoon Burner, criar o reporte, vir aqui colocar, preencher manualmente esses dados aqui, importar e tentar calcular a tua memória para 3.600, por exemplo, ou para 3.800, se ela já for uma memória rápida de 3.000, de 3.200, o lance é subir ela para 3.800, né? Veio aqui, calculou e ele conseguiu calcular, você sabe que provavelmente você consegue pôr sua memória a 3.800, entende? Então aí é hora de ver se o seu Fabric vai a 1.900, se é estável a 1.900, antes de mexer no overclock da memória em si, tá? Primeiro overclockar o Fabric, verificar a estabilidade do Fabric, para aí depois ir atrás de subir a tua memória, tá bom? Bom, gente, então aí aqui eu tô na BIOS da máquina, tá? E você vai fazer o quê? Aqui eu tô com a BIOS com o padrão carregado, tá tudo no padrão, tá? E você vai encontrar na sua máquina onde você faz o overclock do Fabric, da memória, do processador, provavelmente vai ser tudo junto. No meu BIOS é nessa parte aqui de Stream Tweaker, tá bom? E aí, baseado no que você descobriu sobre a sua memória, vamos dar um exemplo. Sua memória vai a 3.800. Você vai fazer o overclock do Fabric para o clock correspondente. Então, vamos, por exemplo, dar um exemplo. Você veio aqui, encontrou onde é o set do clock do Fabric, que é sempre assim, ó, FCLK
que é o clock do Fabric, tá? Pode variar o nome, mas provavelmente vai ser bem parecido com isso. E vai estar no automático. E aí você vai clicar e escolher o clock do Fabric compatível com a sua memória. Sempre a metade do clock da memória. Então, por exemplo, para 3600 você vai escolher 1800, entende? Se lá o The RAM Calculator diz que a tua memória sobe para 3800, você vai colocar aqui 1900, entende? Você vai colocar o valor correspondente à metade do clock da sua memória. Setou o valor, por exemplo, 1800, você vai achar esse item, que é a voltagem do SOC, que é o System on a Chip, que é o die de input-output grande que tem lá dentro do processador Ryzen 3000, que é onde está o Fabric. Então, essa voltagem, entre outras coisas, é a voltagem do Fabric. Vai estar no automático, você vai mudar para o modo manual e na opção que irá aparecer no modo manual, você vai setar de princípio 1.1 volts, tá bom? Aqui até 1.15 volts, gente, não vai te causar problema. Eu acho assim, tranquilo para o uso diário até 1.125, tá bom? Mas em princípio, você vai colocar aí 1.1 volts, tá bom? Se no caso, tua memória lá vai a 3800, você vai tentar o quê? O Fabric a 1900. Feita a regulagem aqui do clock do Fabric compatível com o clock da sua memória, e aí no máximo isso vai ser 1900, você vai fazer o quê? Você vai apertar o F10, vai aparecer a tela para confirmar as alterações que você fez, você vai dar Enter e a máquina vai dar boot. Se a máquina reiniciar, você vai entrar na BIOS e vai verificar se a configuração de voltagem e de Fabric que você colocou está sendo aplicada realmente, tá bom? Está sendo aplicada? Ótimo! Você vai reiniciar a máquina de novo e vai ir para o Windows para testar se funciona essa configuração. Bom, gente, entrou no Windows, você vai abrir o AIDA 64, vai vir em ferramentas, em teste de estabilidade do sistema, tá? No teste de estabilidade do sistema, você vai selecionar estas 4 opções aqui, ó, tá? E vai executar o teste, tá bom? Você vai ver que ele vai levar a CPU para 100%, tá vendo, ó? Ó que legal. E você vai executar o teste até o tempo de teste atingir pelo menos uns 20 minutos, tá? Quando você executa ele, é normal dar essa brecada, ó, e aí depois ele começa mais para frente. É assim mesmo, tá? Então você vai executar o teste do AIDA de estresse pelo menos por uns 20 minutos, tá? Nesse tempo que você está executando o teste, é interessante você verificar na sensorização que aparece aqui, tá vendo? Ó, a voltagem do SOC, que você colocou lá 1.1 volts, se ela está em torno de 1.1. Por quê? Porque cada placa-mãe, gente, aplica voltagens de maneira diferente, entende? Então a minha eu ponho 1.1, mas ela dá 1.09, tá vendo? Ó? E cada placa-mãe isso vai ter uma variação. Então é interessante você verificar qual é a voltagem verdadeira aí que a tua placa-mãe está oferecendo durante esse teste. Aí, deixa eu parar aqui o teste. Aí você tá lá, 20 minutos de teste, tá bom? Tem duas opções. Nesses 20 minutos, o teste pode passar e fica como está aqui, só que o teste correu 20 minutos. Ou você pode ter aquele vermelho aqui dizendo que o teste parou porque deu erro, tá?
Se o teste parar porque deu erro, é porque não é estável 1900 com essas configurações no teu Fabric, tá bom? Cada um, assim como o resto da CPU, o clock da CPU, o clock do Infinity Fabric também varia de unidade para unidade. Tem Fabrics que clockam a 1900 e não são todos. A maioria não cloca 1900, tá bom, gente? E tem Fabrics que param em 1866 ou em 1833, varia, tá bom, gente? Então você vai ter que descobrir se a 1900 está estável. Por quê? Porque se o Ryzen Calculator diz que a tua memória vai a 3800 tranquilamente, para você fazer o overclock dela para 3800 e quebrar a cabeça com isso, primeiro você precisa saber se o teu Fabric vai, entendeu? Então aqui é o jeito de descobrir. Aí, bom, opção número 1. Passou 20 minutos de teste aqui e não teve nenhuma estabilidade. Acabou, teu overclock do Fabric está feito. Olha que legal. Opção número 2. Não passou os 20 minutos aqui com o Fabric a 1900. Deu erro. O que você vai fazer? Você vai voltar lá na BIOS, tá? Onde está setado lá o 1900. E aí você vai. Primeiro passo, tá? Verificar se na parte onde controla o VRM da sua placa-mãe, tá bom? Você tem opções de load line calibration, de capacidade de corrente do SOC, que é o Infinity Fabric no frigir dos ovos, tá bom? E aí você vai tentar setar o load line e a capacidade de corrente do Fabric, tá vendo, ó, para valores melhores. Então a capacidade de corrente, no meu caso o máximo é 140, você põe em 140, no seu caso se for 120, você põe no máximo. E o load line calibration vai depender do que? Da voltagem que você estiver obtendo. Então vamos supor, lá no AIDA, a voltagem você pôs 1.1, mas ela está caindo muito, você põe um load line mais forte. E como eu já expliquei em outros vídeos sobre load line calibration da CPU, aqui vale a mesma coisa. Cada placa-mãe, os valores correspondem de uma maneira. A minha, de 1 a 5, 5 segura mais a voltagem até dar mais voltagem. 1 deixa ela cair mais. Outras placas, o 5 deixa cair e 1 segura mais. Então isso você vai ter que descobrir. E quando você vem aqui no Load Line Calibration, muitas vezes aparece já uma informação explicando como ele funciona na sua placa. Se não aparecer, você vai ter que testar e descobrir vendo a voltagem, tá bom? Bom, fora isso, pode ser que na sua placa-mãe tenha essa opção de Phase Control, sempre do SOC, tá? E na minha tem, e aí ele vem no automático e você tem essas opções aqui na minha placa-mãe, nas quais, conforme você vai aqui utilizando opções mais fortes, você tem maior capacidade para overclock. Então, se a sua placa-mãe tiver essa opção de Phase Control do SOC, você vai tentar aumentar ela, por exemplo, para o otimizado ou para o extremo, tá bom? Aí, no caso aqui, eu coloquei no extremo. Feitas as alterações que forem possíveis no VRM relativo ao SOC na sua placa-mãe, tá? Você está apto a tentar novamente no Windows testar a estabilidade, sem mexer na voltagem dele ainda, tá bom? Olha que legal. Antes de sair subindo a voltagem, a gente tem outros recursos para tentar estabilizar esse clock. Bom, gente, aí novamente você vai vir, acionar as 4 primeiras opções, dar o Start e verificar
se houve a estabilidade que antes não ocorria no overclock do Fabric, ou seja, 20 minutos de teste sem dar erro. E você vai reparar se a voltagem do teu SOC que o AIDA mostra no sensor modificou. Por exemplo, estava caindo muito, você foi lá, regulou o VRM, ela agora está próxima do 1.1. Ou a mudança que você fez, ela passou para cima, tá 1.15, sei lá, tá? Então você vai ter que verificar se houve mudança. Para poder, caso não esteja bom ainda, voltar lá e ajustar melhor, principalmente o Load Line Calibration do SOC, tá? E aí, novamente, você vai ter as duas opções. Deu os 20 minutos e nessa vez agora o teste passou. Ou seja, você conseguiu estabilizar o overclock do SOC, ó que legal. Ah, continua dando vermelho. Continua dando vermelho, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar na BIOS, tá bom? E caso o load line, a configuração do VRM do SOC, você já atingiu estabilidade na voltagem, se esse era o problema antes, né? Se antes você dava 1.1 e ela ficava 1.06, 0.5, e agora você dá 1.1 e ela fica próxima de 1.1, o próximo passo para tentar estabilizar o Infinity Fabric naquele clock é qual? Aumentar um pouquinho a voltagem, tá bom? Então, qual o meu palpite? Você vai pôr aqui 1.125, ou seja, 1.125 volts. Você vai colocar 1.125 volts, vai dar o F10 para confirmar o Enter e novamente vai no Windows testar a estabilidade, tá bom? Se estabilizou no Windows, excelente, finalizou o overclock do Fabric. Ai, Ricardo, com 1.125 continua dando erro no AIDA. Meu palpite, desiste, porque seu Fabric não vai a 1900. Ele não consegue atingir este valor de 1900, tá bom, gente? Então, o que você deve fazer? Você deve pegar e reduzir o valor para um outro valor mais baixo do que 1900. Então, por exemplo, 1866. E aí você vai fazer o quê? Entrar no Windows e testar a estabilidade. Ah, funcionou 1866. Acabou seu overclock de Fabric, ou seja, o Fabric da sua CPU não vai a 1900. Não adianta você puxar a tua memória a 3800, porque o Fabric não acompanha, tá bom? Bom, depois de fazer todos esses passos, até chegar no maior clock de Fabric possível para o seu processador. Vamos supor 1900, tá? Com 1900 de Fabric estável, você sabe então o quê? Que você pode tentar levar a tua memória até 3800 MHz, que é o maior clock de memória que compensa na plataforma. Bom, gente, aí você conseguiu fazer o overclock do seu Fabric, tá? Então aí vamos supor, você conseguiu 1900, você vai tentar subir tua memória para 3800. Ou você conseguiu 1866, você vai tentar subir tua memória para 1733, certo? Então, baseado no que você conseguiu de overclock estável no Fabric, você vai abrir o Calculator for Ryzen, vai setar as opções, importar o XMP e vai escolher aqui a frequência compatível com o Fabric que você conseguiu. Então, no caso, se você conseguiu 1900 estável, você vai por 3800, tá bom? Aí você vai escolher uma das opções aqui, e no caso aqui eu vou deixar no A2, mas
talvez seria melhor vocês, de princípio, colocar no A0, tá? Mas no A2. E você vai calcular o safe, não o fast, tá? Bom, calculou o safe. O que você vai fazer? Você vai tirar uma foto com o celular, por exemplo, dessa tela. Por quê? Porque você vai precisar colocar manualmente os valores na BIOS. Então você não vai ter acesso a essa informação de dentro da BIOS. Então bate uma foto caprichada disso aqui, tá? E aí você vai ir na BIOS e vai alterar os valores. Mas não vai alterar todos de uma vez, gente, tá bom? Se você colocar todos eles de uma vez, muito provavelmente não vai dar certo, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai calcular o safe, depois de setar tudo direitinho, com certeza aqui, tá? Calcular o safe, bater a foto e vai na BIOS. Na BIOS, primeiro, você vai setar o clock da memória para 3.800, tá bom? E, nesse caso, né, ou o valor que você conseguir, né? E aí você vai setar este valor do DRAM voltage, tá? Para o valor recomendado aqui, tá bom? No meu caso específico, essa voltagem aqui não funciona na minha memória, tá bom? A minha memória para colocar 3.800, ela precisa de 1.45 volts, tá bom? Então, este valor aqui para minha memória não serve. O que eu vou explicar de voltagem da memória para vocês, tá? A especificação do DDR4 vai de 1.2 até 1.5 volts, tá bom? Dependendo do tipo de chip de memória, essa voltagem ela pode variar um pouco, mas todos os chips de memória, sendo DDR4, né, eles suportam no mínimo até 1.5 volts, tá? Para um overclock, para o uso diário, minha recomendação é que não passe de 1.45 volts, tá bom? Assim, o ideal sempre, gente, né, é quanto menos voltagem, melhor. Mas como você está iniciando o overclock agora, meu palpite, tá, é se você tem memórias com chips Micron ou Samsung ou SK Hynix CJR, o Micron revisão E ou o Samsung BDI igual ao meu, para 3.800 você pode começar aí com 1.40 ou 1.45 volts, tá bom? Então você vai setar o clock da memória e a voltagem lá para 1.4 ou 1.45 volts, tá bom? E aí você vai pegar esses 5 primeiros tempos da memória e vai copiar na BIOS da sua máquina, prestando muita atenção no segundo e no terceiro tempo, porque em muitas BIOS eles estão ao contrário. Este é o segundo na BIOS em vez de ser o terceiro, e este aqui que é o terceiro. Então tem que conferir o valor lá na BIOS qual é para poder setar corretamente, porque ele está vendo, são diferentes. Então você vai colocar, por exemplo, na BIOS 16, no caso da minha que é o contrário, 17, 16, 16, 34. Entende? Esses 5 valores, tá bom? Aí, o que mais você vai setar na BIOS, tá? Você vai ir onde você vai encontrar este valor aqui, ó, TRFC, tá? E aí varia conforme o seu chip. Se o seu chip for Micron ou for SK Hynix, você vai setar ele
para 600, não para 400, não para 300. Você vai pôr o TRFC a 600. Na BIOS, vocês vão ver que você vai encontrar valor de TRFC, TRFC2 e TRFC4. O programa aqui ajuda você nessa página de Additional Calculators a calcular os valores deles, tá vendo? É só colocar aqui a frequência que você quer. Aí aqui você vai ver este valor aqui, ó, o TRFC em nanossegundos, que aqui é 350,000. Então vou vir aqui e vou digitar, ó, 350,000 e vou pedir para ele calcular, tá vendo? E ele vai me calcular os 3 valores. Você pode utilizar esses valores, mas em princípio, o que você deve fazer? Seta os 5 primeiros, tomando cuidado nesses dois. E põe o primeiro TRFC em 600, tá bom, gente? Aí você vai conferir a voltagem da DRAM se está correta, o SOC se está correto. No local onde você seta os tempos, depois do último tempo aqui, gente, você vai começar a ter esses outros valores aqui lá, tá bom? E seria interessante, num primeiro momento, além dos 5 tempos iniciais e do TRFC, que provavelmente, sua memória não sendo BEDAI, você deixa ele em 600, não usa o valor que o Ryzen Calculator puser para você. Aí você vai pegar e vai descer a tela até encontrar Power Down Mode, Gear Down Mode, e você vai seguir a orientação que o programa colocar para você. Principalmente o Gear Down Mode precisa estar habilitado, senão o overclock para 3800 não vai funcionar. Aí você vai ter um lugar que tem o Command Rate, que pode ser 1T ou 2T. É muito importante colocar ele para 1T, tá bom? Aí você vai ter essas outras configurações aqui, você vai encontrar elas na tua BIOS. E aí você vai setar como? Usando esses valores aqui da parte do recomendado, tá vendo? Ó? Setou os 5 primeiros tempos, o TRFC e esses itens aqui, além do clock da memória e da voltagem, que no meu palpite para 3800 você pode começar no mínimo com 1.4, provavelmente com 1.45. O que você vai fazer? Você vai dar o F10, o Enter, confirmando as alterações, e reiniciar o computador. E aí duas coisas podem acontecer basicamente. A primeira é o boot rápido normal da máquina. Se ela der boot rapidamente, muito provavelmente ela aceitou o overclock de maneira fácil. Então o que você vai fazer? Você imediatamente já vai entrar na BIOS e vai conferir se as alterações que você fez foram aplicadas. Porque às vezes você coloca um tempo manualmente na memória, porém a BIOS não aplica essa alteração. Bom, gente, então você vai na BIOS, como eu expliquei, e vai entrar lá na parte onde você seta os tempos da memória. E os tempos que você colocou manualmente, você vai conferir se eles estão aplicados mesmo. Porque como eu expliquei, às vezes você coloca aqui 16 e a máquina da boot, quando você vai ver aqui está 18 ou está 17, está um outro valor diferente, tá bom? Então é importante verificar se o tempo da memória que você selecionou foi aplicado. Também é muito importante verificar a voltagem da memória que você selecionou, se está realmente efetivada e qual valor. Da mesma forma que para o Fabric,
o valor que você seleciona como voltagem para sua memória não necessariamente vai estar correto. Pode ser que ele esteja muito baixo ou muito alto, e aí você necessita de fazer uma regulagem melhor da voltagem para atingir o que você quer, tá bom? Então aí você verificou que os tempos que você colocou, que seria até o RAS, que é o quinto tempo aqui, ó, estão corretos e aplicados. Esses outros aqui, no caso de vocês, vai estar no automático e a placa-mãe vai ter selecionado tempos aqui baseados na experiência dela. E aí você vai rolar a página e vai passar por todos esses tempos e vai ver que tem um aqui, ó, que é o Page, que ele está no automático. Esse tempo não adianta mexer, gente, deixem no automático, tá bom? Aí você vai ver o TRFC que você colocou em 600, se está aplicado 600, tá? E vai continuar descendo, todos os tempos aqui vão estar no automático, a placa-mãe escolheu eles, até a hora que você vai chegar naqueles valores outros lá que você já pôs manualmente. E você vai conferir ele para ver se está tudo correto até o final, tá bom? Tá tudo correto. O computador reiniciou e aplicou as configurações que você escolheu. A sua memória está rodando lá os 3.800, por exemplo. A voltagem está legal e os tempos aplicou. O que você vai fazer agora? Muito importante. Você vai salvar esse perfil na BIOS da sua máquina. Na minha BIOS é no menu Tool. Em outras BIOS é em outro local, mas sempre tem como salvar o perfil. Então agora, antes de ir para o Windows, você vai salvar esse perfil na BIOS, para que caso você tenha que resetar a BIOS depois, você possa recuperar ele sem ter que pôr tudo manualmente de novo, tá bom? Bom, a outra opção, gente, é que você pegou todo faceiro, foi lá, setou clock, voltagem, tempos de memória e a máquina não liga. Se a máquina tiver aqueles LEDs de cor indicando erro, você vai ver que vai acender provavelmente o LED laranja, que é o LED de erro na memória. Consulta o manual da sua placa-mãe que você vai encontrar lá o código de erro. Ou seja, a BIOS não conseguiu fazer funcionar com o clock e com os tempos e a voltagem que você colocou. E a máquina não liga. Aí, qual a primeira providência a se tomar? A primeira providência a se tomar, se a máquina não ligar, é usar o botão reset da torre. Tem duas opções. O reset vai funcionar e a máquina vai resetar e novamente vai tentar ligar com essa configuração. Ou o reset não está funcionando. Você aperta ele e nada acontece. Não apaga a luzinha, não pisca, não desliga, não liga novamente, nada. Se o reset não funcionar, você vai desligar a fonte no botão que tem atrás da torre, esperar a placa-mãe apagar, as luzes dentro todas apagarem, demoram uns segundinhos, e aí você vai ligar de novo, para ver se consegue ligar o computador, se a BIOS consegue ligar a máquina novamente. Você pode repetir esse processo de dar reset, ou se o reset, quando a máquina trava, não funcionar, aí umas 3, 4 vezes. Cada vez que a máquina tenta ligar com essas configurações, ela aprende um pouco mais sobre as configurações da sua memória. E há a possibilidade de, após algumas tentativas, ela conseguir ligar com a configuração que você colocou. Ou, sozinha, ela simplesmente resetar a BIOS e ligar com as configurações padrão. Tá bom? Pior possível cenário
de jeito nenhum a máquina ligou com essas configurações, tá bom? A única alternativa que você tem é limpar a BIOS da sua máquina e aí ela vai voltar no padrão de fábrica, tá? E aí você vai poder novamente efetuar a tentativa com essas ou com outras configurações. Meu palpite é que se não ligar de jeito nenhum com essa configuração, não adianta insistir porque não vai funcionar. Então aí as opções é aumentar a voltagem se você está com 1.4 por 1.45 e tentar novamente. Aumentar a primeira latência, vamos supor, no meu caso está 16 por 17 e ver se liga, sem mexer no resto, tá bom? São as opções aí de tentar fazer a memória subir para 3.800, tá bom? Mas aí vamos supor que você conseguiu, nessa primeira configuração, o boot da máquina, tá bom? Aí ela deu boot, como eu expliquei antes, está tudo aplicado, conferiu a voltagem, está legal, salvou isso aqui num perfil na BIOS. Aí é hora de ir para o Windows. As outras configurações você não vai setar manualmente ainda, tá bom? Carregou o Windows, tudo normal, ó que bom. Você vai abrir o Calculator for Ryzen, vai vir aqui na opção Main Bench, tá? E aqui você vai fazer o teste de memória para saber se a memória está estável. Bom, você vai vir aqui no Easy e vai escolher Main Test, tá? Aqui você vai escolher o número de threads, o máximo possível. Seu processador tem 8 núcleos, 16 threads, 16. Se tem 6 núcleos, 12 threads, 12. O valor máximo que permitir, tá bom? Aqui, ó, bom, consideração. Se você tem 32 GB, ele vai colocar aqui 32, tá vendo? Ó, que é a memória total da máquina. Só que o Windows consome 2 GB no mínimo, então o teste não vai rodar. O que você tem que fazer? Se você tem 32 GB, você tem que pôr aqui, no máximo, 30.000, tá bom? Se você tem 16 GB, você tem que pôr aqui no máximo 12.000. Como você pode saber? Você pode abrir o gerenciador de tarefas e ver aqui, ó, quanto de memória livre você tem, tá vendo, ó? Olha só. E aí você colocar um valor menor do que isso. Então, por exemplo, aqui eu vou deixar 30.000. Você vai pôr o main test, o número de threads, o test scope você, dependendo do que você quer fazer, você vai colocar. Meu palpite, se você tem 16 GB, você coloca 12.000 aqui. Aqui você vai colocar 200% e aqui total, tá? Então aí, o que vai acontecer? Ele vai usar as 16 threads para testar esta quantidade que você colocou aqui de memória e o teste vai rodar até a soma percentual das todas as threads atingir 200%. Entendeu? E aí, setado isso aqui, você vai apertar o botão Run. Vai abrir esse monte de janelas e o teste, vai começar. O teste vai rolar dependendo do quê? Da quantidade de memória, da quantidade de threads que você vai ter e da regulagem do test scope e do stop at test. 200%, o teste vai parar. Se você tem 32 GB e está testando 30 GB, 100% aqui vai demorar uns 4 minutos. 200 vai demorar uns 8 minutos. Esse teste, a gente não está fazendo ele para ter 100% de certeza que a memória está estável, tá bom? Esse teste
é para ter uma noção da estabilidade da memória, tá? Então, meu palpite, em cada fase do overclock, cada vez que você vai lá e altera valores, você tem que testar aqui no mínimo 5 minutos, tá bom? Então, se você tem 32 GB, você deixa no 100% total. Se você tem 16 GB e aqui você pôs 12.000, você 200% total igual está aqui, tá bom? Se quando você apertar o Run, o teste não iniciar, é porque não tem memória suficiente livre para iniciar o teste. Não adianta baixar, você tem que fechar o programa e abrir ele novamente para repetir o teste, tá bom? Então aí o que aconteceu? Você fez o overclock, veio aqui, fez a configuração, testou, tá bom, gente? O teste passou 5 minutos e não deu erro, e se der erro nesta fileira aqui, vai aparecer o erro, e ele vai dar uma mensagem de erro. Não deu erro, você pode continuar fazendo o overclock lá da sua CPU, tá bom? Então, é o que você vai fazer? Você colocou esses primeiros valores, você colocou o TRFC e você colocou esses valores aqui. Aí, você vai partir para o quê? Para os tempos secundários, que são do TRC até o TRFC. Este já é terciário, é o primeiro dos terciários. Então, do TRC até esse último aqui, você vai fazer o quê? Você vai lá na BIOS e vai copiar eles manualmente, atentando para o quê? Aqui a gente tem uma funcionalidade que antes não tinha, ou melhor, tinha, mas não funcionava, no qual você consegue comparar o tempo que está na sua BIOS com o tempo que está o tempo que ele está sugerindo com o tempo que está na sua BIOS, está vendo? Então, na hora que você for digitar os valores que estão aqui, na sua BIOS vai estar outros valores que a BIOS colocou automaticamente. Então, você vai lá e vai começar essa próxima parte. E vai chegar lá no TRC e vai lá digitar 50, por exemplo. Tá bom? Se a sua BIOS no automático colocou 36, você não vai digitar 50. Entende, gente? Você vai copiar o valor da BIOS se ele for menor. Se lá na BIOS tiver 50, por exemplo, e o calculator pôs 36 aqui para você, ó, aqui está 36, vamos supor. E quando você entra na BIOS está 50, aí você opta pelo tempo que o calculator colocou. Entende? Então, conforme você for preenchendo os tempos secundários, você vai comparando o valor que o Ryzen te deu com o valor que está lá no Channel A, Channel B, e vai, de preferência, sempre colocar o valor que for menor. Se o valor da BIOS, que ela pôs automaticamente, é menor do que aquele que o calculator colocou e está funcionando, você copia, tá bom? Se tiver algum valor muito discrepante, sei lá, que nem aqui, vamos dizer, o calculator calculou 300 e a tua BIOS pôs 10. Ou melhor, o contrário, né? A tua BIOS pôs 30 e o calculator calculou 10. Você vai ter que tentar das duas formas, até encontrar estabilidade. Entende? E esse processo você vai fazer para todos os tempos secundários. Fez, reinicia a máquina, ligou, ótimo. Vai no Windows e testa novamente a estabilidade. Até você terminar de setar manualmente, gente, todos os valores dos tempos da memória. Tá bom? Terminou de setar manualmente todos os valores de tempos da memória. Testou, passou aqui 5, 6 minutos de teste sem erro. Volta na BIOS e salva. Você já tem um overclock inicial relativamente correto da tua memória. Aí o que você tem que fazer? Você tem que deixar o teste rodar
pelo menos 1 hora, tá? Então aí você vai ter que utilizar a opção aqui, ó, single. E se você tiver 16 GB de memória, você vai ter que pôr aqui no mínimo 200%, tá? Se você tiver 32 GB de memória, com 100%, você vai ter em torno de 1 hora de teste. Mas assim, é no mínimo 1 hora, tá, gente? Você vai setar aqui, por exemplo, 12.000, 16 threads, 200% e deixar aqui no single. E dar o run, tá? E esse teste vai durar aí uns 60 minutos. Se o teste passar sem erros, gente, tá? Já tá um overclock inicial caprichado da tua memória, tá bom? Bom, é muito complicado, eu sei, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dúvidas e sugestões aí nos comentários. Não esqueçam de deixar o like, tá bom? E até a próxima, galera!